Quer aprender como calcular o capital em juros compostos? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Para responder esta pergunta, dividimos em 3 tópicos. Primeiro deles, falaremos sobre as fórmulas, as notações e o diagrama. E os outros 2 tópicos são exemplificações, né? Primeiro da fórmula principal e em seguida das mudanças na unidade de tempo. Bom, como calcular o capital em juros compostos? A gente tem basicamente 2 fórmulas. A fórmula principal é uma derivação da fórmula do montante, né? Que é montante igual a capital vezes 1 mais IN. Note que aqui ele está invertido, né? Isolamos aqui o capital. Capital, então, como é que a gente encontra ele? Dividindo o montante, ou o valor futuro, tanto faz. Dividindo o montante por 1 mais I elevado a N. Tá certo? A fórmula secundária é a fórmula mais simples. O capital isolado aqui é igual ao montante menos os juros. Ou seja, tirando o total do valor do resgate, o que houve de rendimento, encontramos o capital que foi aplicado. As terminologias são as mesmas desde juros simples. O J aqui representa os juros, o rendimento. O PV ou C, valor presente ou capital. FV ou M, valor futuro ou montante. O I, a taxa de juros. E o N, número de períodos. Bom, o que é esse 1 mais I elevado a N? Ora, esse 1 mais I elevado a N, meus amigos, é o fator de valor atual. É ele o responsável, né, por gerar a atualização. Então, quando a gente divide o valor futuro, vou usar esse aqui, ó, o valor futuro, por 1 mais I elevado a N, a gente encontra o valor presente. É por isso que a gente chama também de desconto, né? Ele sai do valor maior e vem para um valor menor. O valor que está no futuro para o valor no presente. Então, a gente chama isso de fator de valor atual. Note que aqui a gente está usando um numerador, né? 1 sobre 1 mais I elevado a N. Por que a gente está usando o numerador? Bom, porque é a mesma coisa disso aqui, né? A gente poderia usar M vezes 1 sobre 1 mais I elevado a N. Então, estou usando aqui a notação mais comum, né? Essa é a notação mais comum nos livros de matemática financeira, no de finanças corporativas também. Bom, mas aí, Antônio, você colocou outras notações aqui. Todas essas notações aqui representam a mesma coisa, tá certo? Todas elas são fator de valor atual. Essas 3 aqui, elas são comuns nos livros de engenharia econômica, análise de investimentos, tá bom? Mas nos livros de matemática financeira, essa notação aqui é a mais comum. Para calcular, a gente tem alguns instrumentos. Começando aqui pela tabela financeira, vocês encontram essas tabelinhas no apêndice dos livros, né, de matemática financeira. Está tendo menor uso, né, por conta justamente da calculadora financeira, a HP 12C, que se destaca entre as outras calculadoras financeiras. E também podemos fazer uso de planilha Excel, planilha eletrônica, né, para encontrar o capital. Tá certo? Bom, um outro ponto importantíssimo aqui é o diagrama de fluxo de caixa. Veja que o movimento que a gente está fazendo aqui, ó, é um movimento de retorno, né? A gente sai do futuro em direção ao presente. Só é possível quando a gente divide, né, o valor futuro por 1 mais I elevado a N. Ou multiplica, né, por 1 sobre 1 mais I elevado a N. Né? Mesma coisa. A setinha para cima, ela representa a entrada de caixa. E as setinhas para baixo representam a saída de caixa. Então, o PV, meus amigos, não estranhe, ele sempre vai aparecer como saída de caixa, né? E o valor futuro é comum ele aparecer com a setinha para cima, valor de resgate. É isso aqui na ótica de quem está fazendo investimento, tá bom? Um outro detalhe aqui é perceber que se trata de uma série única de pagamento. A gente poderia ter várias entradas aqui, várias saídas, mas não é o caso, tá certo? Por isso que a gente chama isso aqui de série única de pagamento. É comum você encontrar esse tipo de determinação nos livros de matemática financeira. Bom, um detalhe aqui também importante é que a gente está empregando um modelo aqui de taxa fixa. Veja que as taxas aqui elas não estão variando, né? Representam a mesma taxa. Quando elas não variam, a gente pode fazer esse uso aqui, ó, PV igual a valor futuro sobre 1 mais I elevado a N. Certo? Se houvessem variações, não podemos fazer uso dessa fórmula aqui. Então, quando a gente encontra taxas de juros diferentes nos períodos aqui,
não podemos usar essa fórmula aqui, tá bom? Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, usando aqui a fórmula principal. Um investidor resgatou um valor de 800, após 5 meses de aplicação, a taxa de 2% ao mês. Qual o valor do capital aplicado? Então, é questão simples, né? Estão aqui os dados, o montante aqui é de 800, que é o valor de resgate. Depois de 5 meses é que ele vai resgatar esse valor e, considerando uma taxa de juros de 2% ao mês, ele pede para que a gente calcule o valor do capital, o valor que foi aplicado. Vamos começar aqui pelo formato analítico. Olha aqui, ó, capital é igual ao montante sobre 1 mais i elevado a n. Substituindo os valores aqui, o montante 800, 1 mais a taxa 0,02. Lembrando, né, que embora aqui seja 2%, a gente usa em formato decimal. Então a gente transforma para fração, 2 dividido por 100, 0,02, exatamente é o que está aqui. Somando esses valores, 1,02 elevado a 5, 1,10408. Esse aqui a gente já fez direto, né? Você pode fazer o uso da tabela financeira, você também pode fazer o uso da calculadora para chegar nesse resultado. A calculadora financeira poderia ser também da calculadora científica. Bom, dividindo 800 por esse fator, chegamos aqui em 724,58. Vamos aqui para HP. Olha, FCLIA FIN limpa os registros financeiros da HP. 800, valor futuro, 5N, 2I. Você pode se perguntar por que a gente não trocou o sinal do 800, assim como a gente troca o sinal do PV. Bom, a gente não troca o sinal do valor futuro, a gente deixa ele positivo, sabendo que a calculadora vai nos entregar um resultado com sinal negativo. Lembrando que esse valor não é negativo e esse menos aqui é apenas uma simbologia que vai indicar a saída de caixa, tá certo? Então tome cuidado com isso aí. 5N, 2I, aqui a gente não precisa dividir por 100, a HP já entende que é 2%, né? Bom, deixamos aqui o PV e encontramos 724,58. Ele representa uma saída de caixa, novamente, por isso que ele está aqui com sinal negativo. No tempo zero, não é isso, gente? No tempo zero. Então, esse é o valor, 724,58. Considerando aqui, se eu quisesse, por exemplo, resgatar 800 daqui a 5 meses, considerando uma aplicação de 2% ao mês, eu teria que ter R$ 724,58. Ok? Agora uma questão com mudanças na unidade de tempo. Qual o valor de uma aplicação, considerando o resgate de 6.500 após 2 anos a uma taxa de juros de 3% ao trimestre? Aqui são os dados, né? O montante é de 6.500, ou o valor de resgate, o tempo de 2 anos e a taxa de 3% ao trimestre. Ele pede para que a gente calcule o capital. Meus amigos, não sei se vocês perceberam, mas a gente já tem uma incompatibilidade aqui nas unidades de tempo, né? Veja que aqui a gente tem 2 anos e aqui a gente tem ao trimestre, 3% ao trimestre. Então existe aí uma incompatibilidade. A taxa está em trimestre e o prazo, né? O tempo está em ano. Bom, qual é a primeira opção que a gente tem aqui? Transformar aqui 2 anos em 8 trimestres. Ou seja, nós estamos alterando a unidade de tempo do prazo. Bom, se são 2 anos, nós temos então 8 trimestres. Agora sim, estaria resolvido, né, o problema da incompatibilidade nas unidades de tempo. Agora sim, podemos fazer uso da fórmula, né, capital igual ao montante sobre 1 mais i elevado a n. O montante 6.500, 1 mais 0,03 elevado a 8. Note mais uma vez que esse 0,03 aqui é dividido por 100, né? 3% dividido por 100, chegamos aqui a 0,03. Mais 1,03 elevado a 8, dá 1,26677. 5 casas decimais, respeitando aqui o padrão das tabelas financeiras. 6.500 dividido por esse valor, 5.131,16 é o capital, né? Esse é o formato analítico. Vamos aqui para o formato na HP12C. FCLIA FIN limpa os registros financeiros da HP12C. Cuidado com isso aqui. É importante que a gente faça essa limpeza antes de lançar os dados. 6.500 valor futuro, 8N, 3I. A ordem aqui, meus amigos, não vai alterar o resultado. Então, a gente poderia ter começado lançando 8
N depois de 3i e por último o valor futuro. A ordem não vai alterar o resultado. Deixamos aqui o PV por último, clicamos em PV, vai aparecer no visor 5.131,16. Mais uma vez, ó, o destaque aqui para o sinal negativo. Lembrando que o sinal negativo representa saída de caixa, né? Então, 5.131,16. Esse é o valor que eu deveria aplicar, né? Hoje, né, para resgatar daqui a 8 trimestres, 6.500, considerando uma taxa de 8%, de 3% ao trimestre. Você deve estar se perguntando se haveria uma segunda opção. A gente poderia transformar a taxa que está em trimestre em ano, ok? Mas olha, o cuidado aqui é que a gente não pode fazer uso da regra de 3. Esse equívoco é muito comum, tá certo? Não podemos fazer uso de regra de 3 para alterar, para transformar, né, taxas em juros compostos. Em juros simples, sim. Em juros compostos, não. Não é possível você fazer isso, tá bom? Usamos então o que, professor? Usamos a equivalência entre taxas de juros. Nós temos videoaulas em nossas playlists que vai explicar com detalhes como transformar, né, ou como lidar com taxas de juros em juros compostos, tá certo? Então fazemos aqui a recomendação. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto e convido a todos a continuar aqui no nosso canal e assistir, né, as nossas videoaulas e contemplar os assuntos que vocês estão procurando, ok? Se vocês gostaram da videoaula, peço que deixe o seu like, faça a sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações, tá bom? Vou ficando por aqui agora e encontro vocês nas próximas videoaulas. Tchau e até mais!